Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? Então, vamos falar um pouco sobre nomenclatura. Nós já falamos do que se trata a função hidrocarboneto, né? Nós já vimos a classificação dela, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre a nomenclatura desta função, né? Mas o que seria essa nomenclatura? A nomenclatura é simplesmente dar um nome àquela determinada cadeia, né? Tanto faz ela fechada ou aberta, sendo que se eu estou trabalhando com nomenclatura, automaticamente eu vou ter algumas regras, não é isso? Mas antes de estudar essas regras, nós vamos verificar, né, algumas informações que nós precisamos. São três tipos de informações. Nós precisamos saber quais são os prefixos, os infixos e o sufixo, certo? Então vamos lá. Quando a gente se refere a prefixo, o prefixo aqui eu estou me referindo à quantidade de átomos de carbono que eu possa ter na minha cadeia, certo? Aqui eu coloquei os mais precisos, né, os mais utilizados. Existem outros? Tem mais carbono? Com certeza, tá? Então, ó, para um átomo de carbono, o prefixo dele é met. Para 2 átomos de carbono é et. Para 3 átomos de carbono é prop. Para 4 átomos de carbono é but. Para 5 átomos de carbono é pent. 6 átomos de carbono é hex. 7 átomos de carbono é hept. 8 átomos de carbono é oct. 9 átomos de carbono é non. E 10 átomos de carbono é dec. Tá? Então, esses daqui são os mais utilizados. Tá certo? Quais são os infixos? Os infixos, turma, é mesma coisa que o intermediário. Ele vai estar fazendo o quê? As ligações entre os átomos de carbono, certo? Nesses infixos, tá? Eu posso ter uma cadeia com simples ligações, né? Ele vai ser considerado o quê? An, tá? Se eu tenho simples ligações, ele vai ser, né, an. Para dupla ligação, ele vai ser o quê? En. Para tripla ligação, ele vai ser o quê? In. E para duas duplas, ele vai chamado de quê? De dien. Eu posso ter duas triplas? Posso. Eu posso ter duas duplas? Posso. Tá ok? Então vai mudar o que? Só os prefixos. Tá ok? E o sufixo? O sufixo, turma, nada mais, nada menos do que o quê? A própria função. Se nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, o sufixo dele é o quê? É O, certo? Vamos ver outro exemplo. Se fosse um álcool, né, que é uma outra função que nós vamos estudar. Qual vai ser o sufixo desse álcool? Vai ser ol. Ok? Então, para cada função, ele vai ter seu próprio o quê? Sufixo. Ok? Então, vamos dar uma observada bem aqui nesse exemplo. Esse composto bem aqui, ele tem quantos átomos de carbonos? Se a gente for conferir, nós temos 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 átomos de carbono, qual é o prefixo dele? O prefixo dele vai ser but. Então, but. Se eu tenho só ligações simples entre eles, então vai ser o quê? An. Qual é a função que nós estamos trabalhando? Se tem só carbono e hidrogênio. É O. Então, qual é o nome desse composto? Vai ser o quê? Butano. Ok, turma? Lembrando aqui, ó, o carbono faz 4 ligações. Então, eu preciso o quê? Preencher com a quantidade que está faltando. Tá ok, turma? Então, nomenclatura é isso, tá? Dá nome a essas cadeias, tá certo? Mas essas cadeias, né, elas são bem simples. Esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ele é bem simples. Eu posso nomear um composto fechado, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Obrigado, espero que você tenha gostado.